Olá pessoal, eu sou a Malu Zanotto do Marketing da Meets e sejam muito bem-vindos a mais um Meets Talks. Hoje o nosso papo é sobre os desafios do marketing B2B, que diferentemente do marketing tradicional, aquele conhecido como B2C, que foca no consumidor, ele aposta em estratégias para vender produtos ou serviços diretamente para outras empresas. Quem vai bater esse papo comigo é o Diego Simon, que é fundador e CEO da B2B Master, é expert no assunto e tenho certeza que vai nos dar aí bons insights sobre o tema. Diego, é um prazer receber você aqui. Olá, Malu, pessoal da Meets, agradeço muito o convite. É um grande prazer estar aqui hoje para conversar com vocês, falar um pouquinho mais sobre marketing B2B. É um assunto que eu gosto bastante e espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e aprender ainda mais. Prazer é todo nosso, tenho certeza que vai ser incrível. Diego, para começo de conversa, para a gente já dar o start aqui, quais são as principais diferenças entre o marketing B2B e o B2C? Que todo mundo, às vezes a gente acha que está reinventando a roda, mas talvez não seja muito isso. Tem algumas diferenças que são apontadas de forma tradicional e algumas delas eu questiono, porque elas podem, de alguma forma, representar desafios no nosso raciocínio e a gente pode acabar esquecendo de partes importantes do marketing B2B. Então, eu vou dar um exemplo. No marketing B2C, direto para o consumidor, é comum que a gente procure gerar uma resposta emocional do consumidor. Uma compra por impulso, gerar um comportamento de compra, é uma resposta emocional. E se entende que no marketing B2B eu estou apelando mais para o lado racional, trazendo informações, trazendo cases, trazendo de alguma forma informações mais racionais. Então eu começo pela diferença, mas já aponto que existe um ponto cego aí para o marketing B2B, porque tem uma novidade. As compras no marketing B2B também são emocionais. Então é importante no marketing B2B que elas possam ser explicadas racionalmente, faz sentido para a empresa em termos de custo, benefícios esperados, mas no final das contas o que move aquela pessoa a tomar a decisão de compra ainda são fatores emocionais, o rapport com o vendedor, a relação que ela tem com aquela marca. Então tem uma série de coisas envolvidas aí. Outras diferenças, geralmente o produto B2C tem um ciclo de vida de compra mais curto, então é uma compra mais por impulso, depende muito do produto, obviamente. E as compras B2B tendem a ter ciclos de venda mais longos. Isso faz com que a forma de fazer marketing seja diferente, porque o meu potencial cliente no B2B, ele passa um longo período avaliando para reconhecer a compra, para a necessidade de compra, para comparar as opções, para depois comprar. No B2C, em geral, a gente está falando de mercados mais amplos, e no B2B, nichos ou segmentos. Então, eu acabo focando mais em alguns mercados específicos. E algo também que é um pouco diferente é que, geralmente, no marketing B2B, a gente está lidando com necessidades básicas. Então, eu estou oferecendo um alimento, uma bebida, uma roupa. São necessidades básicas do ser humano. E, ao mesmo tempo, no B2B, a gente está falando de necessidades que são muito importantes para a empresa. E não só para a empresa, aí é um outro ponto cego, necessidades importantes para a carreira daquela pessoa que está tomando a decisão. Então, a pessoa está tomando uma decisão que pode custar o emprego dela, essa pessoa está tomando uma decisão que pode trazer uma promoção, se for bem pensada e for bem sucedida. Então, tem mais em jogo, eu diria, na compra, no marketing B2B, por isso o B2B tem que caprichar muito mais na geração de confiança e de credibilidade, enquanto o B2C consegue apostar mais nos impulsos. Tem uma coisa que você falou que é muito importante, né? Mesmo no marketing B2B, que as pessoas pensam que estão falando aí com empresas, no fundo elas estão falando com pessoas, né? São pessoas que tomam decisão, são pessoas que aceitam ou não fechar contratos, então isso é super importante, né? Eu acho que vale a reflexão, porque não existe uma venda para uma pessoa jurídica, de fato. Se a gente parar para pensar, eu não estou vendendo para um CNPJ, eu estou vendendo para um CPF que trabalha para um CNPJ. Então, eu estou vendendo para uma pessoa física que trabalha dentro de uma pessoa jurídica, ou que é dona de uma empresa jurídica, ou que é funcionário de uma empresa jurídica, um executivo. E essa pessoa, ela usa, então, da sua própria agenda pessoal, também na tomada de decisão, e não só pensando na agenda da empresa. Então, não só os interesses da empresa são preservados nessa hora, mas os interesses de quem está comprando também são bastante importantes. E aí, nessas horas,
estou chamando de pontos cegos, são pontos para que a gente observe se a minha comunicação ela não está racional demais, focada só na pessoa jurídica, e eu esqueço de falar da pessoa física. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu posso estar falando de uma solução que faz todo sentido em termos de economia, de custos, o preço, todos os aspectos racionais estão ali, porém essa pessoa está preocupada porque a implantação pode ser complexa demais e vai virar uma dor de cabeça e vai ficar na mão dessa pessoa, e ela tem medo do que isso pode repercutir na sua carreira, no seu emprego, e isso acaba, e com isso procrastina, por exemplo, a tomada de decisão. Então é muito importante ter em mente a cabeça da pessoa física, as emoções, como é que andam as emoções de quem está comprando no B2B. E quando começaram a fazer essa diferenciação entre os dois tipos de marketing? Não era tudo marketing? Quando é que começaram a pensar só no marketing para empresa, só no marketing para consumidor? Porque, no fundo, se você olhar 10 anos atrás, era só marketing. Tudo era marketing, e agora, hoje em dia, tem marketing de comunidade, marketing de influência, marketing B2B, marketing B2C, enfim. Quando que você acha que começaram a ver essas diferenças, de fato? É uma boa pergunta. Eu não saberia responder com uma precisão acadêmica, porém, na minha época de faculdade, isso começo dos anos 2000, eu tinha aulas de marketing que eram marketing, não tinha diferenciação entre marketing digital e marketing tradicional. Então, eu tinha aulas de marketing, estudava Kotler, estudava todos os papas aí do marketing, e o B2B ele era visto como um subgrupo dentro do marketing, né? Em alguns casos, visto como promoção de vendas. Eu estou promovendo vendas no meu B2B. Eu me arrisco a dizer que depois, com o crescimento do marketing digital, as empresas começaram a customizar mais as suas ações, a medir mais os resultados, e aí, em determinado momento, 15 anos atrás, 10 anos atrás, elas começaram a perceber que era bem diferente vender para empresas usando o marketing digital, mas elas perceberam que elas precisavam também fazer algumas coisas diferentes. Vou dar um exemplo. No marketing B2B, os eventos presenciais costumam ser muito importantes. No B2C, isso não é escalável, não dá para eu falar com milhões de consumidores via eventos. Mas no B2B, sim. Então, mas eu diria assim que na última década aí, a gente teve um boom de conteúdos de marketing B2B, e aí eu vejo com bons olhos, porque antes a gente estudava muito mais B2C, e agora eu vejo muito mais conteúdo B2B sendo divulgado, e eu acho que isso é bastante positivo para nossa área, né? Exatamente. E para os profissionais que trabalham com marketing B2B, quais são os principais pontos de atenção? Você já falou de alguns pontos cegos aqui, mas assim, você consegue listar os 3 principais? Eu sei que eu vou chover no molhado aqui. Quando a gente fala do ICP, do cliente ideal, da persona da marca, para quem eu quero vender, se lembrar de fazer isso não apenas para o perfil da empresa, empresas de tal tamanho, de tal setor, que faturam de tanto a tanto, mas fazer isso para as pessoas também. Então, eu vendo para CFOs, eu vendo para CEOs, eu vendo para diretores de RH. A definição do ICP, da persona, ela é super importante. E a partir disso, eu acho que um ponto de atenção que eu deixo é, no lugar de comunicar que você é expert na sua solução, comunique que você é expert em resolver as principais dores do seu cliente. Isso faz toda a diferença. Porque eu não estou simplesmente acompanhando, eu vou pegar um exemplo do B2C, tá? Eu não estou acompanhando ali a Nike simplesmente porque ela é expert em tênis e expert em produtos esportivos, mas porque ela é expert em pessoas que querem ficar em forma. E aí eu acompanho a Nike, acompanho os conteúdos. A mesma coisa acontece no B2B. Então eu posso acompanhar uma empresa que fala sobre redução de custos, que fala sobre aumentar vendas, que fala sobre como explorar determinados canais, como diminuir turnover, como motivar a equipe. Então, dentro da sua área de atuação, identifique qual é o principal problema que você resolve, os principais, e comunique que você é expert em resolver esse problema. Então, você não é expert apenas em vender a sua solução, mas sim em resolver o problema. Resolver o problema é mais amplo, pode depender de outras soluções parceiras, pode depender de mais informações, de educação. Isso ajuda bastante depois na hora de direcionar a estratégia de conteúdo. Um segundo ponto de atenção que eu deixo é não despreze os influenciadores do seu setor. Você muitas vezes está olhando para influenciadores no Instagram, no LinkedIn, milhões de pessoas seguindo, que são de mercados B2C, que estão atingindo muita gente,
ou que se comportam como B2C, né, mercados muito gerais, e de repente eu pego um influenciador no meu setor que tem 1.000 seguidores, que tem 5.000 seguidores, porém essa pessoa pode estar concentrando 10% do meu público que atua naquele setor. Então, de repente, eu atuo num nicho que tem 30.000 pessoas no Brasil que fazem parte daquele nicho. Então, uma pessoa que é seguida por 3.000, por 5.000, ela é bem representativa naquele setor. Então, trabalhar com marketing de influência, digamos assim, com mini, micro influenciadores setoriais, eu acho que faz bastante sentido. Quem são as pessoas que influenciam o meu ICP, o meu público? E aí eu vou fazer campanha com essas pessoas. Pessoas, figuras de autoridade no mercado, pessoas respeitadas, empreendedores. Então, olhar com carinho, porque, em geral, esses influenciadores não estão ganhando dinheiro como influenciadores, eles são pequenos para isso, porém, são pessoas muito úteis para que você tenha uma parceria estratégica, convide para um evento, faça uma entrevista, de alguma forma você atue em conjunto com esses influenciadores. E eu acho que, e aí eu queria trazer um momento Inception, uma coisa dentro da outra, metalinguagem, mas justamente, por exemplo, se você tem um podcast, como é o caso da Meets, você convida pessoas, influenciadores que de repente não são tão conhecidos fora do seu setor, mas que vão agregar, que vão trazer, e não só são conhecidos, mas que sabem as dores do público, sabem as dores e vão saber falar sobre aquele assunto. Então, eu diria, explorem com carinho isso. Eu vou deixar um terceiro ponto de atenção, na verdade tem vários, mas tomem muito cuidado com meta, trabalhar o tempo todo focado somente em meta de geração de leads e o tempo inteiro atrelado às metas de vendas de curto prazo. Quando o marketing B2B, a métrica dele é se vendas está vendendo ou não e batendo meta, e quantos leads foram gerados para vendas, a gente acaba concentrando muitos esforços do marketing bem na boca do funil, pessoas que já estão no momento da compra, e isso faz com que a gente esqueça de fazer todo o resto, que é a criação da marca, a consideração da solução. A gente precisa lembrar de uma coisa importante, eu acho que esse é um ponto de atenção. Marketing não é responsável por gerar vendas diretamente. Marketing tem que trazer a marca para a cabeça das pessoas que potencialmente vão comprar a solução, para que no momento da consideração da compra, elas lembrem da empresa, elas tenham uma relação melhor para converter melhor. Então eu preciso fazer esse trabalho. Se eu focar somente na geração de lead, eu estou jogando fora, ou estou deixando de fazer uma parte muito importante do trabalho. Então sim, gerem leads, mas não esqueçam de trabalhar também o funil como um todo, o funil, muita gente está falando que o funil morreu, mas trabalhar também as pessoas que não estão no momento da compra. Trazer essas pessoas, fazer com que elas se cadastrem, estejam numa newsletter, estejam em contato com a empresa, porque esses pontos de contato com a marca vão fazer toda a diferença depois para conversão em vendas. Total. E assim, às vezes a pessoa não está preparada para o seu produto, às vezes a pessoa não está preparada para comprar o seu serviço, mas se algum dia ela precisa e ela lembra que você está lá oferecendo aquilo, putz, vou voltar naquela empresa, nossa, vou olhar aquilo. Então, fica muito mais fácil até de você conseguir outros clientes se você já tem esse trabalho de brand, de reconhecimento de marca e de todo. É um processo, né? É uma coisa que você vai construindo ao longo dos anos. Exato. E inclusive você melhora a conversão das suas campanhas de mídia paga, melhora a conversão das suas campanhas de leads quando você tem uma marca mais forte, quando você constrói a marca e ela está mais presente, porque a pessoa converte melhor, ela vê, ela já conhece, ela já viu, ela tem mais confiança naquela solução, naquela empresa, comparado com uma pessoa que está pela primeira vez caindo de paraquedas e foi parar ali no seu funil comercial, foi parar no seu processo de vendas. Então, quando alguém vai falar com o seu vendedor, com o seu SDR, e aí diz que nunca tinha ouvido falar da empresa, primeiro contato, essa é uma venda que é mais complexa do que uma venda de alguém que já viu, já está cadastrado, já recebe newsletter, já vê nas redes sociais. Então, lembrar desse trabalho, digamos, mais soft do marketing, mas de ocupar um share na mente das pessoas e para que elas considerem a empresa depois. Então, não esquecer disso. Você tocou no ponto da confiança e eu quero falar sobre isso, né? Dados do Think with Google revelam que 32,7% dos consumidores B2B contratam com base na confiança, né? Na confiança que eles têm na marca. Você acredita que a confiança pode ser criada só com um bom marketing ou precisa de algo mais?
Ah, precisa demais. Algumas coisas que são bastante importantes, tá? Boas práticas. Eu gosto muito quando a empresa tem uma estratégia de crescimento que é baseado na figura do fundador, ou de um ou mais fundadores, ou do CEO, ou de um executivo-chefe que aparece para o mercado. Então, quando você tem uma cara da empresa, tem aquela pessoa que as pessoas conhecem, fica mais fácil criar confiança no B2B, porque eu estou atrelando a percepção que eu tenho de uma determinada pessoa, daquele fundador, daquela executiva, daquela pessoa responsável. Então, ter uma cara à empresa, não ser uma coisa totalmente impessoal, eu acho que ajuda. Outra coisa que ajuda são os depoimentos, os cases, as pessoas deixando um depoimento de como foi usar aquilo, deixando um depoimento. E aí tem uma coisa que é muito interessante, muitas empresas não exploram isso, gravar depoimentos em vídeo, por exemplo. Então elas pegam um depoimento em texto, mas o depoimento em vídeo não. E aí vocês vão descobrir uma coisa: se você fizer um call com o seu cliente, perguntar para o seu cliente, posso gravar um depoimento seu? Vou publicar no meu site, vou pôr no YouTube, eu vou publicar nas redes. Surpresa, no B2B as pessoas gostam de autopromoção. Então, um cliente seu vai adorar falar sobre a experiência de sucesso com a sua empresa e aparecer no vídeo falando. Então, lembrar de se utilizar disso. É diferente de um B2C, de um consumidor, que de repente não vai ter tanto estímulo para falar. Só que no B2B, enquanto a pessoa fala da sua solução, ela tem a oportunidade de falar: eu sou da empresa X, que faz não sei o que é focado nesse mercado. E aí ela conta o case dela e fala como foi. E aí lembrar que as pessoas confiam, em primeiro lugar, nas pessoas que elas conhecem, em segundo lugar, em desconhecidos, e em terceiro lugar, na sua empresa, na comunicação. O que quer dizer isso? Um desconhecido fez uma avaliação lá no Reclame Aqui, em algum site do gênero, fez lá uma avaliação do seu software, disse que alguma coisa específica. Eu vou confiar mais nessa informação do que na sua própria informação que a sua equipe de vendas está me passando. Então, lembrar bastante dessa importância aí dos depoimentos e lembrar também da questão da agilidade e da comunicação muito transparente, muito clara. Então, agilidade em resolver os problemas, em agir para resolver, em responder, isso faz toda a diferença. E no caso do B2B, em que a gente está falando de um volume de público menor, de pessoas menor em geral, comparado ao B2C, é muito mais fácil de ser gerenciado. Um cliente que está reclamando, um cliente no Reclame Aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, na minha experiência passada como founder de startup, eu fazia questão de responder pessoalmente no Reclame Aqui. Quando tinha uma reclamação, eu ia lá e respondia para resolver aquele assunto. E me prontificava, me colocava ali, respondia. Se você está nesse estágio em que você tem um número de críticas que é pequeno, um número de pessoas, de detratores que ainda é pequeno, trate diretamente, você vai ver bons resultados com isso. Então, eu pegava o telefone, mandava um WhatsApp, ligava para a pessoa, resolvia o assunto: olha, queria falar com você, me desculpar, eu sou o fundador, ou eu sou tal executivo. E isso faz bastante diferença e é mais escalável do que no B2C, porque você tá lidando com um público menor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a questão da confiança ela é importantíssima, porque a gente tem que lembrar uma coisa: na pessoa física, se eu faço uma compra mal feita, de baixo valor, tá tudo certo, ninguém vai passar mal com isso. Se eu faço uma compra de valor maior e fiz uma decisão errada, comprei um carro que não deveria, eu posso ter uma briga com a minha esposa, eu posso ter um problema familiar, ok, mas no caso do B2B, as consequências são mais graves. Eu posso perder meu emprego, eu posso ser demitido, eu posso ser criticado, eu posso ser apontado como culpado porque fui eu que escolhi aquela solução. Então a gente tem que lembrar que tem mais em jogo na mão de quem está fazendo aquela compra B2B, e por isso que a confiança é tão importante. E como que você enxerga a influência de novas tecnologias no marketing B2B, né? Exemplo, a inteligência artificial. Todo mundo fala muito da inteligência artificial, adaptação para redes sociais, mudanças no formato de trabalho pós-pandemia. Como que você entende isso? Bom, em primeiro lugar, falando sobre inteligência artificial, eu acho que existe uma forma boa e uma ruim de usar. Falando de uma forma muito
muito simplista. Hã, Se você pedir para a inteligência artificial fazer o seu trabalho, ela vai fazer mais ou menos, ela vai fazer o arroz com feijão. Ó, faz um post no Instagram, cria a imagem, faz o texto, ela vai lá e vai criar. E aí a gente se depara com aquele mar de conteúdos parecidos na internet, tudo muito parecido. Agora, se você conversar com a inteligência artificial, isso é algo que eu estou fazendo há mais de um ano, já usando como curioso, se você conversar, explicar o que você quer fazer, mostrar, apontar caminhos, e o diálogo vai se transcorrendo, você consegue produzir é, um esboço, você consegue passar feedbacks, melhorar, e aí você consegue criar, por exemplo, um texto melhor do que você faria sozinho, melhor do que a inteligência artificial faria sozinha, você vai lá e cria um híbrido, ficou melhor ainda. É como se fosse um segundo cérebro, né, na cabeça do marqueteiro, se é que eu posso falar assim, muita gente não gosta de ser chamado de marqueteiro. Mas, então, quando eu tô com aquela ideia e eu, de repente, estou querendo criar, por exemplo, ideias de novos textos, é muito legal contar com a inteligência artificial para fazer conexões. Agora quero que você conecte com outro mercado, então, né, na hora do brainstorming é muito útil, na hora da produção é muito útil dentro do contexto certo. E a IA, ela ajuda em vários aspectos. Uma das coisas que tem dedo da IA e de outras tecnologias também é a customização em massa. Isso é algo que já acontece há alguns anos em outros setores. Então, por exemplo, você vai, sei lá, no Starbucks e aí você pode customizar, ou no The Coffee, você pode customizar a sua bebida, mas é uma customização, digamos, fake, porque você tem pré-definidas as opções. Você pode escolher mais ou menos, assim ou assado. Então você tem lá, por exemplo, 120 opções de café pré-definidas que passam a percepção de customização, de personalização. Da mesma forma, a gente consegue usar a inteligência artificial e outras tecnologias para customizar a comunicação, customizar a jornada de compra do meu consumidor para aquele consumidor especificamente. Eu vou dar um exemplo. Você trabalhando anúncios. Eu consigo, por exemplo, nas estratégias de ABM, de Account Based Marketing, eu consigo, por exemplo, fazer campanhas de vídeo em que eu tô lá apresentando o vídeo e aí eu vou trocar o nome da empresa e vou colocar o nome da empresa de quem está ouvindo, porque eu vou veicular no LinkedIn. Ou eu vou veicular para uma base de retargeting, eu vou veicular para uma base que eu sei que é de determinada empresa, ou de determinado setor, ou de determinado grupo, e vou falar especificamente com aquele grupo. E aí as tecnologias de vídeo, então, elas estão melhorando bastante. Eu acho que a grande questão não é, eu quero substituir tudo. Pelo contrário, essa coisa mais espontânea, traquejo, trazer algo do humano ainda é muito bem-vindo. Porém, customizar o nome da empresa que eu estou falando, se a AI puder customizar e colocar 100 empresas diferentes na minha boca e automatizar esse processo, vai ficar muito mais fácil. E para quem está ouvindo, vai ficar muito mais interessante também. O que acabou acontecendo depois da pandemia é que as pessoas estão trabalhando, então, de forma remota, muita gente está trabalhando de forma integral, de forma remota, ou está trabalhando de forma híbrida. E com isso aumentou a necessidade de momentos de interação humana presencial. Isso faz com que bons eventos que têm uma boa experiência, tenham aumentado a sua importância porque se tornaram momentos para que as pessoas de um determinado setor se reúnam algumas vezes por ano. Seja 1, 2, 3, 4 eventos por ano que são escolhidos e são frequentados pelas pessoas daquele setor. Então é muito interessante ver como que o trabalho remoto acaba gerando uma consequência offline também, que é o aumento do interesse por eventos de networking, por exemplo. Mas, por outro lado, também faz com que palestras que eu posso facilmente assistir no Google não vou me interessar tanto em ficar assistindo presencialmente. Potencialmente, eu vou preferir participar das experiências, conversar com as pessoas, fazer networking. Então, recapitulando, nós falamos sobre inteligência artificial, sobre a customização em massa e sobre o retorno aos eventos presenciais pós-pandemia com trabalho remoto. Então, são pontos aí de bastante importância para a gente. Você citou aí na sua resposta, um pouquinho antes, a questão de bons eventos, né? E de que se a pessoa pode buscar no Google, talvez ela não tenha interesse. O que seria considerado um bom evento?
Diego, são eventos que possuem painéis muito interessantes. Como que o mercado B2B entende como algo como um bom evento? Perfeito. Eu vou falar algumas opiniões pessoais baseadas em mais de 600 eventos que eu já frequentei ao longo dos anos. Eu organizei muitos eventos também. As pessoas, em primeiro lugar, vão para um evento com a expectativa de encontrar um público de qualidade no mesmo evento. O que é um público de qualidade? Pessoas parecidas comigo, pessoas que eu já conheço que são do meu setor, pessoas que são relevantes para mim. Então, em primeiro lugar, é claro que o nome dos speakers, quem vai falar, quais são os painéis, isso atrai o interesse para que as pessoas se cadastrem, comprem ingresso e participem. Porém, chegando no local do evento, eu observo o público. Eu me sinto parte desse público, eu falo que é o efeito turminha. Eu sinto que a minha turminha está por ali, eu conheço essa pessoa, aquela, me sinto à vontade ali. Esse evento, ele já ganha muitos pontos. Então, eu diria que um evento de alta qualidade é um evento que consegue, em primeiro lugar, trazer público de qualidade, ou melhor, trazer o público desejado na quantidade desejada para o local do evento. Então, eu consigo fazer com que as pessoas que chegam ali não se frustrem pensando o que eu vim fazer aqui, meu Deus, não conheço ninguém, não sei de nada, acho que isso não é para mim. Então, em primeiro lugar, eu diria que é o público que está no evento. Em segundo lugar, eu diria que a gente pode falar de conteúdo, mas eu queria falar primeiro experiência no evento. Então, esse é um ponto que eventos no Brasil costumam falhar muito. A experiência muito ruim de estar no evento. Local para estacionar, onde o Uber vai parar, como que eu vou comer. Então, assim, a pessoa fala, vamos fazer um almoço aqui no evento, e aí você tem que perguntar, mas dá para almoçar aí? Porque não tem onde sentar, aquela loucura, filas e mais filas. Então, a experiência ela pode ser bastante ruim, porém, uma coisa que eu aprendi, se o público é de qualidade, a experiência ruim é tolerada até certo nível. Se eu tenho pessoas muito boas, eu perdoo certas falhas do evento na organização, porque as pessoas boas estavam ali. O oposto não é verdade. Um evento com uma experiência maravilhosa, mas em que as pessoas certas não estão ali, ele perde muito a sua potência. E conteúdo, ele continua importante, porém é importante também que a gente faça algumas adequações. Conteúdos que são muito parecidos com conteúdos que já estão divulgados online. Então, eu vou fazer uma palestra sobre as 5 dicas sobre marketing B2B. E tem uma palestra exatamente com o mesmo título no YouTube, minha, falando sobre isso em outro lugar. Essa pessoa ela vai pensar, isso aqui eu vejo depois no YouTube. E vai preferir ficar conversando, fazendo networking, fazer outras coisas durante o evento. E aí eu acho que existe um certo tabu com relação a isso, mas a gente precisa se adequar aos novos tempos. Em alguns setores, era muito comum você organizar um evento em que você fazia assim, você tinha um coffee para as pessoas que estavam chegando de credenciamento, durante credenciamento, conteúdo, coffee break, conteúdo, almoço, conteúdo, coffee break, conteúdo e networking final. E as pessoas ficavam nesse entra e sai, vai, toma café, vai. Eventos que são muito educacionais, eles ainda podem ter essa forma de funcionar, mas quanto maior o escalão dentro da empresa, quanto maior o cargo de quem vai no evento, mais provável é que essa pessoa prefira ficar do lado de fora da sala, conversando com outras pessoas relevantes, fazendo networking, fazendo negócios e dando menos atenção para o conteúdo. Então, é importante o organizador do evento ter isso em mente e não tentar forçar também, porque se as pessoas foram para o evento, metade entrou na sala para assistir o conteúdo, metade ficou do lado de fora batendo papo, e uma coisa não interfere com a outra, ambos estão tendo boas experiências, está ótimo. Esse evento ele está cumprindo o seu propósito. Então, e aí isso, calibrar o número de pessoas que vai ter na sala, o número de cadeiras, tudo isso tem mudado. E aí eu percebo também que quando você vai fazer um conteúdo, se esse conteúdo é um conteúdo único, não tem como eu encontrar outro. Por exemplo, eu vou fazer um painel, mas aí eu posso fazer um painel em que o moderador não está muito preparado, não está inventando perguntas na hora, ou cada um está falando do assunto que dá na telha.
Ou eu posso ter um painel que foi muito bem estruturado, muito bem alinhado com as pessoas, e aí pela primeira vez eu coloquei 2 ou 3 ou 4 painelistas para conversar sobre um assunto num ângulo que o moderador quis trazer, e dessa forma essa discussão não tem como achar no YouTube. Então, quando eu faço algo muito único em termos de conteúdo, as pessoas ainda querem acompanhar, mas eu costumo dizer que pessoas na sala assistindo a palestra, prestando atenção, são como votos para aquele conteúdo. Gostei, foi boa a escolha do tema, boa a escolha do título. Agora, se as pessoas não, a sala está vazia, as pessoas não estão se interessando pelo tema, não é para mim, não quero. A sala está meio vazia, repense a questão do conteúdo, eventualmente questão de horário, mas repense o conteúdo. Porque você pode estar fazendo, por exemplo, um conteúdo muito técnico e não um conteúdo que resolve uma dor do público. E aí volto numa dica importante: focar o conteúdo do evento, focar em dor, em como resolver dor, e não em como promover solução, em como... Então, em vez de fazer um painel sobre por que a AI é maravilhosa, eu faço um painel falando dos usos, das aplicações de AI no dia a dia do profissional de marketing, ou das aplicações de AI na hora de fazer um planejamento de marketing estratégico. Então, são assuntos mais direcionados para uma dor específica ali. Legal. E agora, mudando um pouquinho de tema, você acredita que, por parte das empresas, existe resistência em apostar no marketing B2B? E se sim, por quê? Sim. É muito comum encontrar empresas B2B que não têm marketing. Quando eu falo não tem marketing, elas não têm uma pessoa de marketing, não têm um departamento de marketing. Elas têm um produto e elas têm uma equipe de vendas do produto e elas vendem o produto. Então, é um tipo de empresa que, por exemplo, o fundador promove as vendas, ou que a equipe comercial busca as vendas, faz um trabalho de outbound, busca, prospecta, faz reuniões. Porém, essa é uma empresa que não está aproveitando toda a sua potencialidade. Porque essa empresa pode estar deixando justamente de falar com potenciais clientes enquanto eles não estão precisando ainda da solução da empresa, para que quando eles precisarem, lembrem da empresa. Então, depender simplesmente dos esforços de prospecção comercial e não trabalhar o marketing, eu acho complicado. E aí tem uma segunda versão disso, uma versão 2.0 desse erro, que é trabalhar somente tráfego pago. Então, eu não fazia marketing, agora eu compro tráfego na Meta e no Google e tá tudo certo, agora eu faço marketing. Lembrar que isso também ainda não é fazer marketing, né? Se eu escolhi o público certo, eu tô com um posicionamento de marca adequado para aquele público, eu tô construindo marca, eu tô me comunicando de uma forma adequada. Eu vou dar um exemplo de erro bastante comum, tá, no B2B. As pessoas... Cresceu muito, né, o número de infoprodutores no Brasil nos últimos anos, de fórmula do lançamento, de várias fórmulas diferentes, venda de curso disso, curso daquilo. E junto com isso, cresceu muito a questão da comunicação persuasiva, do copywriting, de escrever de forma persuasiva para o público, para provocar uma emoção, para que essa pessoa compre um curso. E aí eu vejo empresas B2B trazendo para si esse discurso mais cheio de gatilhos mentais para uma comunicação B2B que de repente não encaixa bem. A pessoa vai comprar um CRM que custa 50 mil reais por mês, e aí ele vai, porque a escrita está persuasiva e está gerando senso de urgência, sabe? Então eu acho que às vezes não casa bem, e então em alguns momentos eu vejo o pessoal trazendo algo um pouco de fora, tentando fazer alguma coisa. Mas eu acho que é importante, super importante, trabalhar o marketing de forma estratégica, construir marca na cabeça do público. E lembrar de uma coisa: no caso do B2B, eu tenho um segmento, um segmento de atuação. Eu quero que todo mundo no meu setor conheça quem é a minha empresa e tenha uma boa percepção de marca da minha empresa. Todo mundo, os clientes e os não clientes, para que os não clientes, quando considerarem se tornar clientes, eles já me conheçam, já sabem quem eu sou. Eu acho que essa é uma diferença importante, para que você não fique eternamente, quando está prospectando, nunca ouviu falar da nossa empresa? Primeira vez? A partir do momento que as pessoas começam a te falar, já ouvi falar, eu vi um conteúdo de vocês, eu vi isso, eu vi aquilo, vi o fundador de vocês no LinkedIn,
isso faz diferença. Então, mas de qualquer forma é super comum e às vezes eu vejo até com certo orgulho, olha, a gente vende não sei quantos milhões e não fazemos marketing. Mas eu sempre digo, imagina você com um bom marketing, o que dá para fazer, né? Então, lembrar que dá para fazer ainda mais. E aí a gente volta naquela questão, né? Não adianta buscar só leads. Os leads vêm e vão o tempo todo. Você precisa também construir a sua marca. São coisas complementares, né? Só jogar o anúncio no Google buscando Exatamente. pessoas não significa que aquela pessoa vai vir diretamente para você. Talvez, naquele momento que ela foi atingida por aquele anúncio, ela não estava preparada para comprar ou para consumir o seu produto ou serviço. E Sim. aí, se ela não lembra de você, como é que ela vai voltar quando ela precisar? Então, isso também é mais um ponto de atenção, né? Tem uma coisa que é importante e é um pesadelo aí para quem trabalha com marketing, os problemas de atribuição de vendas. Qual canal de marketing originou essa venda? E aí, qual é o critério que eu adoto? Então, vamos dizer que uma pessoa viu um anúncio, essa pessoa foi numa palestra minha, ela viu a minha palestra, se cadastrou na newsletter, começou a receber a newsletter. Aí essa pessoa entrou no site, essa pessoa foi no YouTube, ela foi para cá, foi para lá. Aí, por acaso, ela foi procurar ali marketing B2B, encontrou o meu anúncio, clicou, mandou um lead. Aí, na atribuição, eu converti, então, um Google Ad, converteu em um lead. Aí eu falo, opa, vamos pôr mais dinheiro em Google Ads. E aí eu deixo de fazer a palestra, deixo de fazer o YouTube, deixo de fazer as outras coisas que geraram interações para aquela pessoa chegar até ali. Então, tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode estar com uma viseira, assim, de cavalo de corrida, focado só naquela métrica, e em alguns momentos tem que ter eu acho que a gente pode metrificar praticamente tudo, mas em alguns momentos tem um salto de fé, que é você falar assim, eu acredito que educar o meu ICP, meu público, sobre a dor dele e dela vai ajudar a minha empresa a crescer a sua marca, a aparecer mais. Independente, e claro, eu vou mensurar quantas pessoas viram a palestra, o vídeo, quantos downloads, quantos cadastros, mas eu não posso ficar refém só dessas métricas, porque de repente eu fechei uma parceria que nem estava focada em conversão, e um influenciador falou da minha empresa, e aquilo gerou um boom, gerou uma exposição grande. Então, a gente tem um fator imponderável aí, que é bom a gente lembrar que as ferramentas para atribuição elas não são perfeitas, dependendo das regras. Então, em algum momento, eu posso, na verdade, estar atribuindo para o último canal de uma pessoa aquela venda, mas essa pessoa pode ter tido relacionamento anterior com a empresa e eu não consegui rastrear, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante tentar trabalhar as duas coisas, construir marca, enquanto eu estou construindo marca, eu gero oportunidades comerciais, mas não deixar de construir marca, né? Agora você consegue compartilhar pra gente, por favor, 3 dicas para as empresas que desejam apostar no marketing B2B ou aquelas que desejam melhorar a sua abordagem no marketing B2B? 3 para cada uma. Boa. Ó, se você tem uma empresa B2B e você quer criar abordagens, está saindo do zero, tá? Tem muito pouca iniciativa, ainda não fez muita coisa. Vou trazer alguns conselhos básicos sem conhecer o seu mercado. Então. Se você vai sair do zero, talvez você não tenha uma equipe grande, ou está começando, vai ter só uma pessoa, ou é o próprio fundador, ou é alguém que está fazendo. Você vai ter que ser um tiro de sniper, você vai ter que dar um tiro muito certeiro. Então, o que eu acho que é interessante? Pega o teu principal público. Quem é esse ICP? Vamos dizer que o meu público são diretores financeiros. E a minha solução é para diretores financeiros. Eu vou descobrir qual é a principal dor desse público e eu vou falar dessa principal dor e aí o formato, por exemplo, um blog vai me custar bastante trabalho, eu tenho que ter redator, fazer um trabalho de SEO, mas a partir do momento que eu escolhi um público, escolhi uma dor, agora eu vou criar uma palestra, eu vou criar um conteúdo rico, um e-book sobre aquele determinado assunto. E esse assunto não é jabá, não é só falando da minha solução. Eu vou criar falando de como resolver aquela dor. Então eu vou falar, por exemplo, de como que diretores financeiros podem reduzir drasticamente os custos nas suas empresas, otimizar custos, por exemplo, em empresas de determinado setor. E isso eu transformo num conteúdo rico, eu transformo numa palestra e eu levo para o meu segmento, diretamente para o meu segmento. Então, para quem está começando do zero, se você faz um conteúdo muito bom,
e você consegue encaixar uma palestra num evento em que seu público está presente, você consegue dar esse tiro de sniper a custo zero. Você gastou tempo fazendo um conteúdo de qualidade e chegou lá. Da mesma forma, se você faz um e-book que ficou muito bom, influenciadores, outras empresas do setor vão ajudar a divulgar. E isso vai trazer mais potenciais clientes para vocês. Então, para quem quer começar do zero, eu acho que é muito legal você apostar em falar para um público maior da sua grande dor e como resolvê-la. Eu acho que essa é uma forma. E para quem já faz, eu diria para dar uma olhada, dar um passo para trás, dar uma olhada no todo e analisa todos os conteúdos que você está fazendo, os canais que você está fazendo, sobre que assuntos você está falando, quais conteúdos você está produzindo. Dê uma olhada se tem um norte desses conteúdos e esse norte são as dores do seu cliente. Porque se você está falando de coisas que não são dores, eventualmente aquilo não precisaria estar ali. Ou, é claro que você pode ter um conteúdo que está ali para inspiração, você pode trazer um conteúdo motivacional, algo um pouco. Mas, em geral, tudo que você produz de conteúdo tem que estar ajudando a solucionar uma dor do teu público. É importante, então, analisar se os conteúdos que a empresa está produzindo estão alinhados, são do interesse do público da empresa. É algo que requer muita empatia, porque eu tenho que me colocar no lugar do meu público, mas aí, de repente, eu olho e falo, poxa, tem certos assuntos que eu não preciso explorar, eu estou colocando ali porque eu gosto como empresa, ou pessoas da minha empresa gostam, mas o meu público não está procurando aquilo. Então, eu acho que esse é um ponto para analisar. Para quem deseja começar, eu diria, seja um arroz de festa. O que significa isso? Eventos do setor em que estão pessoas que são do seu público, tente estar nesses eventos, tente fechar parcerias, mas não esteja lá só para tentar falar com pessoas. Tente se posicionar como um palestrante, faça conteúdo de qualidade. Você vai ver que você pode se tornar, por exemplo, o principal palestrante sobre aquele assunto dentro do setor. E aí eu queria deixar uma dica para ambos, tá? Quem deseja fazer e para quem já está fazendo. Pensar no conhecimento como uma matriz. Por exemplo, pegando na minha experiência na época de Viva Real, portal imobiliário, isso 2009, 2010, eu vendia portal imobiliário, então eu vendia anúncios na internet para o mercado imobiliário, para imobiliárias. Então eu vendia anúncios para imobiliárias. Se eu fosse fazer uma palestra mais jabá, seria por que usar um portal imobiliário, dicas para usar um portal imobiliário, por que os portais imobiliários te ajudam a vender mais. Não, eu pensei na dor. Qual era a dor do meu público? Meu público, a imobiliária, queria vender mais imóvel e não sabia usar a internet. Queria vender mais imóvel usando a internet. E aí eu criei uma palestra que falava como gerar mais vendas pela internet, como vender mais imóveis pela internet. Eu cunhei um termo na época que se usava muito pouco, marketing imobiliário online. E o que eu fiz? Eu peguei marketing digital, peguei por outro lado mercado imobiliário, juntei marketing digital no mercado imobiliário. E quando eu me aprofundo ainda mais, marketing de influência no mercado imobiliário, inteligência artificial aplicada no mercado de RH. E aí, então, eu posso colocar de várias formas, mas, por exemplo, se eu me torno um expert em falar sobre aplicações de AI na área de RH, no evento de RH, a chance de eu me posicionar como um expert de AI é muito grande. Porque aquele expert de AI generalista, que sabe de vários setores, não conhece de RH, não vai ser tão relevante ali. Então, eu queria deixar essa dica para vocês, de usarem essa matriz e se posicionarem de forma mais específica, realmente, dentro da área de atuação da sua empresa. Quanto mais segmentado, melhor, né? Pelo visto, quanto mais segmentado, mais nichado, mais específico, melhor talvez melhor seja o resultado, né? De apostar nisso. Exato. Até queria deixar uma imagem que eu adorei, falando sobre posicionamento de marca. Ele é como um posicionamento da foto, é o ângulo da foto. Então eu tenho minha marca, ela é uma marca 360, ela tem vários aspectos. Só que para cada público eu vou direcionar um ângulo que fica melhor na imagem. Então o posicionamento é justamente isso. Como que eu vou me posicionar para aquele mercado? E aí a comunicação ela acaba sendo muito mais filtrada, muito mais segmentada, muito mais específica, porque
aquele público, para aquele público eu só vou falar dos assuntos que interessam para aquele público. E não a minha marca faz tudo, eu faço tudo. Isso é muito comum também, se você me permite agregar, quando o CEO da empresa, o fundador, vai fazer LinkedIn, vai fazer um trabalho ostensivo no LinkedIn e começa a falar de assuntos muito aleatórios que não tem a ver com a ICP da empresa. Então, se for usar como ferramenta para a própria empresa, é importante se posicionar como expert no ICP, falar para o ICP, falar de temas de interesse do ICP, do seu público, e não só de temas do seu próprio interesse. Aí acho que esse é uma dica aí para todo mundo. Perfeito, e focar na dor, né? Não esquecer da dor, que a dor é uma coisa que atrai as pessoas e geralmente se elas estão com algum problema, com alguma dor, elas querem solucionar. E se a sua empresa oferece isso, poxa, melhor ainda, né? Exatamente. Malu, eu costumo dizer que as pessoas estão constantemente se perguntando o que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha vida? Então você fala, o que isso muda na minha vida? Anúncio, o que isso muda na minha vida? Eu vejo uma palestra, o que isso muda na minha vida? Como as pessoas estão se perguntando isso o tempo inteiro, você tem que constantemente mostrar para ela, olha, isso aqui importa para você, e aí você vai lá e toca na dor, pega no nervo. Isso aqui é importante para você, veja isso. Dê atenção para isso. Então é importante falar esse linguajar, usar um translator para falar a linguagem da dor. Linguagem da dor e da solução, linguagem da dor e do analgésico, como resolver essa sua dor, né? E aí a gente acaba tendo uma comunicação mais efetiva. Agora, para finalizar, um jogo rápido aqui de perguntas e respostas mais diretas. Diego, vamos lá. Os profissionais de marketing que não se adaptam às mudanças, eles... Olha, eles são engolidos. Eu diria que o marketing está cada vez mais ágil, então eles acabam sendo engolidos, eles podem até se manter relevantes na sua área de atuação, mas aí novos canais, novas tecnologias surgem e acabam abocanhando um bom pedaço do trabalho e de repente surgiu um novo canal. Então acho que é bem tomar esse cuidado, não seja engolido, vá se adaptando. Eu atuo no marketing B2B há 15 anos e muitas águas passaram. Veio a época do inbound, veio uma série de tendências foram aparecendo com o passar dos anos. Agora, a inteligência artificial, a gente tem que se manter atualizado, é importante. As empresas que não apostam no marketing B2B, elas... estão perdendo dinheiro. Elas poderiam ganhar mais dinheiro. Muito bom. Todo CEO precisa ter uma presença digital, sim ou não? Sim ou sim, sim, com certeza. Muito bom. Sabemos que conteúdo é rei. No marketing B2B ele é? Olha, no marketing B2B eu ia fazer uma piadinha com Game of Thrones, o rei, mas ele é o roteirista do Game of Thrones. Você tem os reis ali, mas as cabeças vão rolando. No marketing B2B, o conteúdo realmente ele é muito crítico. Ele pode significar que a sua empresa vai construir uma imagem, uma marca mais forte no determinado mercado, e isso depois vai fazer diferença nas suas vendas. Então eu diria que nossa, olha que coisa, se não é rei, ele é roteirista do Game of Thrones. Pronto. O primeiro passo para vencer os desafios do marketing B2B é? Empatia. Se coloca no lugar do seu cliente, converse com muitas pessoas do seu público, se coloque no lugar, pense em como você gostaria de ser tratado, no que você gostaria de ouvir, e aí, com base nisso, faça o seu marketing. Boa. É possível pensar fora da caixa em campanhas de marketing B2B, sim ou não? Sim, desde que você não foque 100% em conversão o tempo inteiro. Se você focar sempre na geração de lead, sempre na conversão, sempre no que performou mais, você não tiver um respiro para fazer campanhas pensando em marca, pensando em outros aspectos que não sejam só a geração de lead, fica difícil pensar fora da caixa. Porque aí você fica pensando fora da caixa em como trazer pessoas que estão na boca do funil, já estão ali no momento da compra, mas eventualmente você poderia ter pensado fora da caixa de uma forma mais ampla, que traria muito mais gente interessada na sua solução, na sua marca, e no futuro possa comprar de você. É isso, gente. Chegamos ao final do Meet Talks. Diego, foi um prazer receber você aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse papo. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Prazer, Malu. Muito obrigado. Eu sou Malu Zanotto e esse foi mais um episódio do Meet Talks. Gente, um beijo, até a próxima.